deixar ele solto, só fazer o... Vai ficar caindo forever, Uma hora acontece. Hã? Uma hora vai acontecer. Good night. Boa noite. Obrigado. Hoje é dia 6 de junho de 2025. 6 do 6? Uhum. Olha que dia. E nós estamos com soninho. Hoje eu quase falei, mano, nem vamos gravar. Quase. Mentira. É, quase. Mas estamos aqui. Mas por quê? Não, porque eu tava... Estamos aqui. Fortes. Alegria. Hoje foi um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Foi mesmo. Choveu o dia todo, o que foi uma bênção deliciosa. Graças, as plantinhas estão assim, ó. Mano, você descer pra ver o milho, Não. você vai surpreender. É. Eu vi ele daqui, tava tipo assim, verde. Amanhã você vai ver qual é que é a boa. Tá lindo. E aí, quando chove no campo, a gente fica dentro de casa, né? Fazendo arte. Fizemos trabalhos 1000. Nossa, de todos os jeitos. Isoca fez seus trampos contábeis. Fez seus trampos de bordado. Já fez 2 encomendas, né? Você traçou o risco de 2 encomendas. Você traçou o risco daquela lá, afinal? Não, eu apaguei. Não finalizou. Não. Tá. Vou finalizar. Eu fiquei pra lá e pra cá. Você. Não, a gente acordou, aí tava chovendo, aí a gente cuidou algumas coisas da casa, eu fiquei trampando, aí a gente resolveu alongar. Alongamos, foi muito bom. Fizemos breathwork e depois tomamos um cacau. Nos 7 minutos de sol que tiveram, hoje a gente conseguiu respirar fora. Abriu um solzinho assim e falei, tá fora. Tomamos um cacau sinistro, lemos nosso livro sinistro. Lemos. E durante a leitura eu senti vontade de tocar, né? Porque choveu e eu toquei viola. Se tocou. Toquei a música da chuva. Eu compus uma música para a chuva. E sempre que chove eu toco. Que é lindo, porque no final, teoricamente, tem que ter um som de chuva, né? Ai, consigo ouvir. Tocamos uma violinha. E aí, a gente entrou de novo, eu continuei trampando. E você Putz, aí eu, mano, criei. Aí eu trabalhei. Aí eu tava aberto para a grande magia. Fiz um prato belíssimo hoje. Belíssimo. Tão belíssimo. E que me encheu de uma forma. Porque eu acho que eu comi com tudo, sabe? Tipo, não foi só comer pra encher a barriga, eu comi com tudo. É sobre isso, Brasil. É isso que eu tô falando. Quando se diz, tipo, esses restaurantes chiques que vem pouquinho, o lance é esse, é porque, cara, é um envolvimento ali que rola. Quando rola uma boa apresentação, quando rola que você se alimenta com os olhos, com o nariz, com a boca. Eu lembro a minha primeira experiência com um restaurante onde vinha pouquinho, que foi lá em Paraty. Eu comi uma entrada que tinha 5 sashimis, 5 sashimis mais grelhados e 5 pururucas de pele de peixe. E eu demorei 1h30 para comer essas 10 peças. Porque era tão lindo, era tão estimulante visualmente, olfativamente e sensorialmente que a gente se alimenta muito. O ser humano, ele não se alimenta só de comida, de substância, tá ligado? Total. A mesma coisa do sol. É isso, velho. O ser humano, o corpo humano é um corpo eletromagnético. Então, existem diversas formas de se alimentar. Nosso corpo não foi feito para ficar comendo o tempo inteiro só comida. Por isso que as pessoas que comem... Cara, pra mim hoje é inconcebível acordar e me entupir de comida. Depois, na hora do almoço, me entupir de comida. Depois, na janta, me entupir de comida. Isso já foi um hábito. Isso porque era uma realidade onde eu não me expunha ao sol, que é uma forma de alimentar o teu corpo,
que eu não pisava na terra, que é uma forma de alimentar o teu corpo. Então eu acabava compensando só ingerindo a matéria, e isso é a forma mais densa de se alimentar, né? Nossa, super, Então, eu também. pesa e tem consequências físicas nítidas. E Deixa você fraco. Você Deixa acha fraco. que você fica forte, mas você tá fraco. Exatamente. É uma disponibilidade que a gente sente quando a gente começa a alimentar o nosso corpo eletromagnético devidamente, que também é com comida, óbvio, mas não só. Se a gente voltar para a natureza, né? A comida não estava disponível a todo momento, a todo lugar, a toda hora. Então, Era uma refeição em e olhe lá. tantos dias. Exato. E aguenta, o nosso corpo foi feito para aguentar, e não é aguentar sofrendo, é aguentar se regenerando. O jejum é a medicina da natureza. Pode ver, quando o teu cachorro fica doente, o que é a primeira coisa que ele faz? Para de comer. Pois é. E eu tinha muito medo do jejum. Jura? Muito medo. Porque eu tinha essa, né? Eu saí de casa, vou pegar metrô, vou fazer sei lá o quê. Tem que estar com alguma coisa na barriga, senão eu vou passar mal e desmaiar. Então eu sempre tinha alguma coisa, porque eu tinha muito medo de passar mal e desmaiar, e associava isso a ficar sem comer. Total, mano, treinar, fazer exercício físico, eu prefiro fazer de jejum hoje. Nossa, Deus me livre comer. E eu tinha essa ideia que injetaram na gente. Por isso que, mano, conheça-te a ti mesmo. Véio. Nada que eu tô falando se aplica a você. Quer testar? Testa. Mas não quer dizer que é verdade. Testa. Mas não quer dizer que é verdade. Porra, pra treinar hoje, eu prefiro estar de jejum. Nossa, o meu desempenho no treino, não na academia, né? Porque hoje, graças a Deus, eu faço Smart Sítio. É muito maior, muito maior. Mas tipo, e depois que eu comecei a fazer o jejum também, eu percebi que, tipo, nossa, eu consigo ficar todo esse tempo. E eu percebi muito isso nas experiências, assim, porque comer é ruim demais. Antes e durante é horrível. Depois também, assim. E eu tinha medo eu ficava preocupada com isso, de passar mal. Total. Porque eu não tinha comido. Sendo que eu tava completamente cheia Completamente. e fulfilled. Totalmente, é isso aí. Fulfilled. Mas é. Genius. Como era seu prato de escrever? Eu fiz uma crepe. Eu fiz um prato completamente Delicioso. delicioso, como ela comeu, né? Então não sei o que eu tô falando. Nossa. Mas ele tava ali com muita essência da comida brasileira, porque era uma crepioca. Foto, né? Aí você pode botar Nossa, foto. Olha aí. Uma crepioca com um queijo que primeiro foi uma mussarela de búfala, depois foi um queijo Minas padrão de búfala. Por cima uma redução de legumes no molho de amendoim. E como guarnição, não é guarnição que fala, enfim. Por cima nós tínhamos salsinha e cebolinha colhidas na horta e pétalas de dália, que é uma planta linda, por sinal. Semente de gergelim. Semente de gergelim também. E aí deu isso aí. Nossa, tava tão delicioso. Muito Tudo bom. tava se complementando tanto, e as cores e as formas, e tava tipo assim, completamente fulfilled. Arte alimenta. Pô. Yes. Teve esse episódio. E aí depois... Aí depois eu arrumei a cozinha, você ficou aqui descansando um tempinho. E aí eu comecei meus bordados, você pintou. Pois é, trabalhamos mais. Tá ficando sinistra ali a obra, hein? Tá demais. Tá Falando sobre isso. Temos algumas obras minhas aqui, ambas sinistras. A gente tava falando sobre a precificação de obras. A gente falou sobre precificação. Eu nunca tive dúvida. Quando eu termino a obra, eu sei o preço dela.
Isso é muito legal. Uhum. E daí, eu ia estudar um pouco da minha pós, mas aí eu descobri que eles só liberam as aulas de 2 em 2 semanas. Então, o meu estudo entre as aulas da plataforma vai ser pessoal. Uhum. O que muito me agrada. Me agrada, eu gostei disso aí. Eu gostei. É muito free, não? É, total. E assim, não é uma cobrança gigantesca para quem não tem tempo, por exemplo. Exato. E para quem tem, você consegue fazer da forma que você Tranquilamente, quiser. Se quiser fazer tudo, se não quiser. Tranquilamente. Eu acabei vendo outros cursos que eu também tenho e foi muito legal. Tive uma epifania sobre a casinha. Talvez a gente consiga fazer a fundação de pedra, o que muito me agrada. Amanhã eu trarei respostas sobre isso. Eu li e terminei de ler O Alquimista. O Alquimista, um grande livro, um grandíssimo livro. Grandíssimo. Um abraço, Paulo Coelho. E os trabalhos que você fez no Alquimista, no Diário de um Mago. Esse eu não li, quero ler. E muitos outros. Mas é o tempo inteiro eu fiquei pensando no Alquimista, tipo, caramba, tem que fazer um filme, coisa assim. Será que não tem? Não sei, eu não conheço. Mas pra mim é tão cinematográfico. Extremamente. E de um jeito tão... Pode ser tão simples e tão... É. O Diário de um Mago também. O Diário de um Mago também é muito possível. Muito Vou bonito. pesquisar se não tem ainda. Ambos estavam aqui o tempo inteiro nessa estante que eu passei por 29 anos da minha vida. Estavam aí só esperando. Isso vai ser muito louco. Quando eu contar, quando eu fizer como se diz? Não é programa, uma série aqui nesse canal. Que vai ser vão ser os meus relatos. Um quadro. Que vão ser os meus relatos pessoais de experiências psicodélicas.